Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa é uma das perguntas mais difíceis da fé cristã. E talvez você já tenha se feito essa pergunta num momento de dor, de perda, de doença ou de injustiça. Hoje eu quero te ajudar a encontrar respostas para duas questões fundamentais. Primeiro, por que Deus permite o sofrimento? E segundo, o que é fé de verdade? De acordo com a Bíblia, fica comigo até o final. A primeira coisa que precisamos entender é que o sofrimento é real, e a Bíblia não tenta esconder isso. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar a promessa de uma vida sem dor. Pelo contrário, o próprio Jesus disse em João 16:33, "No mundo, vocês terão aflições." E a história está cheia de exemplos de homens e mulheres de fé que sofreram profundamente. Jó perdeu tudo o que tinha: filhos, bens, saúde. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e jogado numa prisão injustamente. Davi, mesmo sendo rei, foi perseguido implacavelmente. E, claro, o próprio Jesus sofreu. Portanto, o sofrimento não é um sinal de falta de fé ou de que Deus te abandonou. Então, a pergunta continua: por que Deus permite isso? A Bíblia nos dá algumas razões. A primeira é que vivemos em um mundo quebrado pelo pecado. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme como em dores de parto. O sofrimento existe porque o mundo não está mais no seu estado original, como Deus planejou. O egoísmo, a maldade, as doenças, tudo isso é consequência de um mundo que se afastou do Criador. A segunda razão é que Deus pode usar o sofrimento para nos moldar. Ninguém gosta da dor, mas é na dificuldade que o nosso caráter é forjado. Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Deus não cria o mal, mas Ele tem o poder de pegar a nossa dor e transformá-la em crescimento, em maturidade e em força, que não sabíamos que tínhamos. E a terceira razão é que o sofrimento muitas vezes nos aproxima de Deus. Quantas pessoas só buscaram a Deus de verdade quando o mundo delas desmoronou? Quando a gente percebe que não tem o controle de nada, é aí que nos voltamos para aquele que tem o controle de tudo. Como diz o Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É no vale que a presença do pastor se torna mais real. O maior exemplo de como Deus lida com o sofrimento é Jesus na cruz. Ele não ficou lá no céu, distante da nossa dor. O profeta Isaías disse que ele seria um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Na cruz, o maior ato de sofrimento da história produziu a maior salvação do universo. Isso nos mostra duas coisas poderosas. Primeiro, que Deus pode permitir a dor sem nunca perder o controle da situação. E segundo, que o sofrimento, por mais terrível que seja, nunca é o fim da história. Então, com tudo isso em mente, o que é fé de verdade? A fé verdadeira não é acreditar que nada de ruim vai acontecer com você. Não é um amuleto da sorte. A Bíblia, em Hebreus 11, define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé verdadeira é confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende o porquê. É continuar obedecendo mesmo com um coração machucado. É crer que Deus é bom mesmo quando a vida parece dizer o contrário. Foi Jó quem, no meio da sua dor insuportável, declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Isso é real. Se você está passando por um momento de sofrimento hoje, eu quero que você saiba de 3 coisas muito importantes. Primeiro, Deus não te abandonou. Segundo, a sua dor não é invisível para Ele. E terceiro, a sua fé não é pequena só porque você chora ou sente medo. A fé verdadeira não elimina as lágrimas, mas ela nos dá força para não desistir no meio da tempestade. Ela nos faz dizer, como Jó: "Porque eu sei que o meu Redentor vive,
e Ele vai te levantar. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu peço que você curta este vídeo e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E eu gostaria muito de ler a sua experiência. Deixe aqui nos comentários. Você já passou por um momento em que precisou confiar em Deus sem entender nada? Como foi essa experiência para você? Vamos conversar. Que Deus te abençoe e te fortaleça.